Um, dois, três. Teste, teste. Foi. Fala, makers! Vou falar hoje com vocês sobre estratégias de segurança usando hardware hacking, que é minha paixãozinha, só que com a finalidade de conscientizar as pessoas, beleza? Antes de falar sobre hardware hacking, deixa eu me apresentar. Meu nome é Erika Strongwin, eu sou engenheira da computação, duplamente pós-graduada em IoT e também em Ethical Hacking e Cibersegurança. Sou pentest numa multinacional, crio conteúdo do Instagram, no YouTube, LinkedIn. Sou top voicer no LinkedIn em cibersegurança também. Tenho uma comunidade no Discord, que é o Strong Community. Também sou fundadora da Strong Company e Academy. E a minha carreira ela é voltada tanto para hardware hacking como para IoT Security, car hacking. Então, tem algumas palestrinhas aí também falando sobre esses assuntos. Além disso, recentemente eu fui batizada como Caissara, eu moro em Santos. E como nem todo mundo é perfeito, eu jogo LOL. O objetivo da palestra é falar um pouquinho para quem não conhece o que é hardware hacking, alguns conceitos de Wi-Fi e alguns ataques, falar um pouquinho sobre phishing, falar um pouquinho sobre engenharia social, mostrar para vocês o eGreen, que é um dispositivo que eu montei, eu trouxe ele aqui, algumas boas práticas e um pouquinho também de legislação, para vocês conhecerem algumas leis que tem aqui no Brasil, beleza? Falando de hardware hacking, o que é, onde habita, do que se alimenta. Bom, a disciplina o conhecimento de hardware hacking, ele é multidisciplinar. Por quê? Você precisa conhecer sobre eletrônica, você precisa conhecer sobre redes, você precisa conhecer sobre segurança, sistemas operacionais, arquitetura de software, arquitetura de computadores. Então, você precisa de muitos conhecimentos para conseguir realmente construir dispositivos ou entender dispositivos que já estão construídos e modificar esses dispositivos. E a ideia do hardware hacking é justamente isso, você pegar um dispositivo que já está pronto e conseguir fazer algo que ele não foi desenvolvido para aquilo. Então, fazer alguma modificação nele, fazer algum upgrade nele, a ideia é essa. A grande maioria das pessoas que se interessam por essa área de hardware hacking, ele começa bem na curiosidade mesmo. Pegou, sei lá, quem nunca fez isso? Pegou um carrinho de controle remoto e desmontou ele para poder ver o que tem dentro. Isso é hardware hacking. Porque a partir do momento que você entende o hardware, você consegue fazer alguma modificação dentro dele, beleza? E a ideia do hacking em si, que a gente vai mostrar aqui, mas ele começa não só na questão das vulnerabilidades, mas aí depois ele vai evoluindo. Então, a ideia é você conseguir pegar as vulnerabilidades, explorar elas para conseguir melhorar o dispositivo ou reportar essa vulnerabilidade e melhorar a segurança como um todo. A gente que trabalha com hardware hacking com a finalidade de segurança, é normalmente isso que a gente faz. Ou a gente tem um dispositivo e com ele a gente conscientiza a galera, que é o que eu vou fazer aqui hoje, ou a gente pega alguma vulnerabilidade e como hackers, como pentesters éticos, a ideia do hacker ético é justamente essa. A gente pega a vulnerabilidade e reporta aquilo para a empresa, para que a empresa consiga corrigir aquilo e uma pessoa mal intencionada não faça mau uso daquela vulnerabilidade e tende a prejudicar a empresa. Beleza? Agora, uma pequena introdução sobre rede Wi-Fi. São dois conceitos que eu vou precisar explicar aqui para vocês, caso vocês não saibam, para que eu consiga mostrar para vocês a ferramenta que eu trouxe, beleza? Primeiro é o hotspot, que é um local onde a gente consegue fazer conexão via Wi-Fi para poder disponibilizar isso para o público. Aqui, inclusive, vocês podem, se vocês pegarem o celular de vocês, vocês vão ver uma Wi-Fi chamada Campus Party,
Ou então uma outra chamada Campus Party Wi-Fi grátis. É justamente essa Wi-Fi que eu subi e que eu vou explicar para vocês como é que ela funciona aqui. Só que isso é muito, muito, muito comum. Você vai numa cafeteria, você vai no aeroporto, você vai num hotel. Sempre tem esse tipo de Wi-Fi com rede pública, né? E é essa vulnerabilidade que eu vou explicar para vocês, que é muito fácil de cair, principalmente num evento como esse. E o outro é o SSID. O que acontece? Como vocês perceberam, o nome da Wi-Fi que vocês vão ver é o nome do evento. Eu posso trocar esse nome para o nome do lugar onde eu quero. Então, sei lá, estou num hotel. Aí eu vou colocar Hotel X na Wi-Fi. É muito mais fácil das pessoas acreditarem que aquilo é real e caírem nesse tipo de ataque. Beleza. Além do SSID, eu também posso criar uma tela, fazer um clone daquela tela original, né, oficial, que não é muito difícil. Inclusive, caso vocês não saibam programar, tem extensões no Chrome que faz isso e deixa exatamente igual. E aí eu clono aquele HTML para ficar idêntico e o ataque for mais bem sucedido. Beleza. Agora, 2 tipos de ataque que eu vou falar aqui. O primeiro deles é o Wi-Fi de Alter. É interessante quando você vai estudando a área de segurança, porque você vai aprendendo os tipos de ataque, você vai vendo como eles podem ser combinados. Esse Wi-Fi de Alter, você consegue fazer com o Node MCU, com o ESP32, com Raspberry e vários outros dispositivos muito fáceis de adquirir, muito baratos também. Eu não trouxe ele aqui, eu nem vou demonstrar isso daqui, porque tem muita gente trabalhando. O que ele faz? Basicamente, ele desautentica todo mundo, ou seja, ele derruba todo mundo que está perto ali. E aí, se você combinar ele com outro tipo de ataque, como o Evil Portal ou o Captive Portal, que é o eGreen, no caso, você consegue subir a mesma rede com o mesmo nome. E aí, o que o celular normalmente faz? Se a internet cai e volta, o que ele faz? Ele já pega e já loga direto, sem te perguntar nada. Então, se aquela rede tem uma senha, você descobre a senha daquele Wi-Fi, coloca o SSID e a senha igual, o que acontece? O seu celular vai conectar sem te perguntar e sem você saber. Então, esses 2 ataques sendo combinados, faz um estrago grande, concordam comigo? Beleza. E aí, vou mostrar aqui para vocês como é que é o dispositivo. Ele acabou de acabar a bateria. Muito bom. Ele é desse tamanhozinho aqui, parece um chaveirinho. Nem dá para perceber que ele faz esse estrago todo. Mas o que ele faz? Ele sobe essa rede Wi-Fi com o nome que eu quiser. E aí, para você se autenticar, para você conectar à internet, ele vai aparecer vários portais para você, igual aqueles ali, ó. E aí, o que você faz? Mano, que preguiça que eu tenho de criar uma conta para poder acessar. O que eu vou fazer? Ele dá a opção de conectar via Instagram, conectar via Facebook, conectar via Gmail. Aí a preguiça da gente vai lá e faz, vou conectar aqui direto, né? Só que, nesse caso aqui, tanto a tela de Gmail, a tela de Instagram são telas clonadas, não são as telas originais. Só que ali você fazendo, você não olha isso normalmente. E aí você vai lá, coloca suas credenciais, usuário e senha lá, e aí ele armazena esse usuário e senha dentro do cartão de memória. Aí você vai falar comigo, Érica, mas eu tenho duplo fator de autenticação. Né? Na hora que eu conecto, eu tenho que colocar meu PIN ali. Só que a grande maioria das pessoas usa a mesma senha para várias outras coisas. Então, pode ser que realmente, o Instagram ali, eu não consigo logar ali por causa do duplo fator de autenticação. Mas, provavelmente, em alguma conta, com aquele usuário, que aquela senha eu vou conseguir pegar. Um pouquinho de introdução a phishing. O phishing é o mais simples cyberataque e, ao mesmo tempo, é o mais perigoso e eficiente.
não adianta nada as empresas colocarem um monte de tecnologia para poder barrar ataques, se eles não conscientizam seus funcionários a entender, pelo menos um pouquinho, de como se proteger. O elo mais fraco da segurança sempre vai ser as pessoas. Por quê? Porque às vezes é um detalhe muito, muito, muito bobo que deixa passar. E aí é onde que o invasor ele consegue entrar na empresa, ou ele consegue pegar os dados que ele quer. É sempre assim, a grande maioria é assim. E eu acredito que vocês já viram todos esses tipos de phishing. Phishing é pescar, né? Então, primeiro você oferece uma isca, para depois você pegar o peixe, certo? Mesma coisa aqui. No caso ali, ó, do e-mail, ele te manda um e-mail falando que você ganhou alguma coisa. E aí, para você resgatar aquilo, você tem que clicar num link. Quem nunca recebeu isso? Todo mundo, né? Ou então, nas redes sociais, que aí aqueles perfis falsos ficam mandando um monte de mensagem para a gente, para clicar nos links. Ou então, o link mesmo fica nos stories, o link mesmo fica na bio. Normalmente é assim que eles fazem. Pode ser também por telefone ou pelo WhatsApp, também é bem comum. E pode ser na rede Wi-Fi para você se conectar, que é o caso que eu estou mostrando aqui para vocês. De todas as formas, a finalidade ela é a mesma. É você seguir o caminho que o invasor ele criou para você chegar, para ele obter aquelas informações que ele quer. Beleza. Para isso, eu tenho que falar um pouquinho de engenharia social. Vocês estão vendo que o tanto de pequenas áreas que você tem que ir conhecendo e, ao mesmo tempo, elas vão se conectando? Beleza, eu falei para vocês sobre Wi-Fi, eu falei sobre vocês sobre engenharia social, aliás, vou falar, né? Sobre phishing, e sobre 2 ataques, e todos esses eles podem ser combinados para que o meu objetivo ele seja alcançado, para que o ataque ele seja mais bem sucedido. Aqui tem alguns tipos de engenharia social, que é o de pretexto. Normalmente você cria toda uma história para culminar naquilo que você vai solicitar para a pessoa. E aí, normalmente, quando você cria uma história, envolve emoção. E normalmente quando envolve emoção, é mais fácil da pessoa aceitar aquilo que você está propondo a ela. Então, por isso que esse é um dos que mais funcionam, do pretexto. Por exemplo, isso já aconteceu com a minha avó uma vez, que ligaram para ela, falando que tinham sequestrado minha tia. E aí, ela é muito inocente na época e tal, não sabia que isso era um tipo de golpe. E contaram toda uma história para ela, fizeram vozes e não sei o quê, até ela cair. Sorte que o meu tio estava perto, viu, e aí não deu problema. Mas isso é muito, muito comum mesmo. Autoridade falsa. Tem um cara que ele faz uns vídeos que são, cara, muito da hora, de engenharia social, que ele teve um teste que ele fez num parque aquático, que ele levou uma escada e conseguiu entrar no parque aquático com a escada, mano. Ele fez um outro também, que ele pegou um saco de gelo, vestiu todo de preto, colocou o saco de gelo do lado assim, entrou no show. Aí, para piorar, sabe aqueles fone de ouvido que pega aqui atrás, aqui assim? Que é parecido com os do segurança? Ele pegou esse fone de ouvido, colocou no bolso, conseguiu falar com o cara que estava fazendo a passagem, né, de deixar as pessoas entrarem no camarote, e falou, não, você não é para ficar aqui não, você é para ir tal lugar. O cara foi, mano. Ele conseguiu não só entrar no show, como ir pro camarote, mano. Tudo engenharia social. Quando você consegue se passar por uma autoridade que você não é. Isso também a empresa dá um BO danado. Imagina se você faz isso numa empresa, tem acesso ao servidor da empresa, ou sei lá, algum lugar que você não poderia. Ao rolê que dá. E por conexão.
cria amizade, vai conversando, cria confiança, e aí até você conseguir todas as informações que você quer. Como eu disse, né, o elo mais fraco vai ser pessoas. E agora falando um pouquinho do eGreen. Eu não trouxe a antena dele para ficar mais fácil de carregar, mas ele tem uma antena e você consegue trocar a antena dele para ter um alcance maior, que a antena dele é só de enroscar assim, uma da hora. E aí ele tem um visor. Esse daqui é a versão 1, a versão 2, vou pegar aqui. A versão 2 ele é um pouquinho maior, mas ele já me fala quantas pessoas estão conectadas no momento. Então eu consigo ver quantas pessoas caíram no ataque, diremos assim. E a ideia dele é justamente falar o quanto é perigoso você se conectar em redes públicas. Não só pelo fato que eu já falei anteriormente, mas a partir do momento que você se conecta a uma rede, as pessoas que estão conectadas naquela rede, você também não sabe. Você não sabe o que pode estar trafegando naquela rede também. Aí aqui, ó, eu consigo saber quantas pessoas estão conectadas. E esse dali é ele com a antena. E aí, como é que funciona o ataque? Aqui eu tenho um usuário, e aí eu crio uma Wi-Fi falsa. Só que para ele usar essa Wi-Fi falsa, eu crio o portal. Aí ele se conecta no portal, eu envio as informações para lá e faz a conexão. Só que, no caso do eGreen, você não consegue Wi-Fi, tá? Na hora que você informa seu usuário e senha ali, ele te dá um erro na tela, tipo um 404, e aí você vai ficar tentando de novo. Deve ser porque eu errei minha senha, uma coisa assim. Aí você vai lá e tenta de novo com outro usuário, com outra senha, em outro portal. A ideia é essa. Aí aqui é o portal, e eu posso personalizar isso daqui conforme eu quiser, dependendo do lugar onde eu vou usar. E aí pode ficar exatamente igual o lugar. Aqui eu tenho Facebook, Twitter, não está dando para ler, Instagram e LinkedIn. E aqui você pode criar a sua conta. E às vezes tem gente que até cria na conta, pega e põe a mesma senha. E ali eu tenho o meu portal de administrador. Consigo ver pelo celular mesmo, tem uma página para isso. E aí eu consigo mudar o SSID, eu consigo mudar os portais que eu configurei anteriormente e ir mudando ali mesmo. Consigo mudar os erros que eu vou ter de retorno para a pessoa. E eu consigo ver por aqui, por exemplo, LinkedIn, usuário e senha. E aí eu consigo ver todos. Além de estar no cartão de memória, eu consigo ter acesso via celular, via rede também, para esse dispositivo. Aí aqui são os arquivos que estão dentro do meu cartão de memória. Então, eu consigo ir criando vários portais e trocando por lá, só armazeno ele aqui. Aí eu deixo tudo aqui no cartão de memória. E aqui, só para vocês terem uma ideia, uma estatística para falar assim, Érica, você está tirando isso, vozes da sua cabeça? Aí eu trouxe estatística. Ó, 11% das organizações usam MFA em geral, 11%. Olha o quanto pode ser efetivo eu conseguir as credenciais lá. 73% das contas online usam senhas duplicadas. Tem sites que você consegue, como PWND, se não me engano, você consegue saber, só de digitar seu próprio e-mail lá, façam depois para vocês verem, quais os lugares onde os seus dados foram vazados. No Twitter, LinkedIn, enfim. Quando vaza informação em alguns portais, eles conseguem ranquear lá. Inclusive, se vocês fizerem isso com o CPF de vocês dentro do Serasa, também tem um portal assim, que ele informa para vocês até o ano que foi vazado suas informações e qual informação foi vazada também. 78% dos brasileiros acreditam que suas informações pessoais estão seguras ao usar uma rede Wi-Fi pública. Porra, mano, é mais da metade. Aí vocês vão falar comigo assim,
Mas não tem... Uma pessoa não vai querer me hackear, não tem nada, não tem nem dinheiro na conta. Muita gente pensa assim, só que, o que acontece? Às vezes, você pode ser pivô para outro, ou atacar outro lugar. Às vezes, a empresa onde você está, às vezes, o lugar onde você estuda. Então, não é só sobre a gente. Às vezes, também, a pessoa pode fazer alguma coisa no seu nome. E aí, você que vai responder por aquele crime, por aquele vazamento, enfim. Então, às vezes, não é só sobre dinheiro. A informação hoje da gente, ela é muito mais valiosa do que dinheiro. Agora, como mitigar esses tipos de ataque? Acho que já deu para traumatizar vocês de não usar Wi-Fi público. E se for usar, gente, às vezes eu estou num momento em que, porra, não dá. Não dá. Se vocês tiverem VPN, mesmo que seja gratuita, eu sei que a gratuita é péssima também, tão ruim quanto. Mas ainda assim, é mais uma barreira. A segurança em si, ela não é feita de, mano, vou usar segurança e vai ficar 100% seguro. Não existe o 100% seguro. O que a gente faz? A gente vai criando barreiras para evitar. Porque, tipo, se eu tenho uma chave para fechar minha casa, eu tenho uma proteção. Se eu tenho uma chave e um portão, eu tenho 2 proteções. Se eu tenho uma chave e um portão, cerca elétrica, tá vendo que vai ficando mais difícil? Se um atacante, ele quer ele quer fazer algum tipo de ataque, ele vai escolher quem tem uma chave ou quem tem uma chave, um portão e uma cerca elétrica. Entende? Ele sempre vai pelo mais fácil. Entende? Segmentação de rede. Segmentação de rede, por exemplo. Eu tenho dispositivos IoT na minha casa. E eu uso Wi-Fi. O que eu faço? Eu crio uma rede só para os dispositivos. Eu crio uma rede só para mim. E eu crio uma rede só para os convidados. Na hora que eu for mostrar a minha senha, para poder acessar no Wi-Fi, eu não preciso usar a minha que eu uso para mim trabalhar ou para mim acessar as minhas coisas. Então, segmentar, e é muito fácil, gente. Um Google aí, vocês conseguem configurar isso. Não é difícil, não. E VPN, né? Que é como se fosse, não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma VPN. Todo mundo aqui sabe? Aê, gente, eu demorei tanto tempo para descobrir, entender como é que funciona uma VPN. Juro. Agora falando um pouquinho sobre a questão de quais os problemas que eu posso ter quando eu utilizo uma rede Wi-Fi pública. Primeira coisa é aquela pessoa que está disponibilizando aquela rede, ela pode estar monitorando todos os dados que estão passando por aquela rede. Segundo, o roubo de credenciais e sessões. Quando eu acesso um site e eu não digito, já aconteceu com vocês? Tipo, eu vou acessar o Facebook. Aí eu já coloco lá como é que fala? Na conta lá, e eu não preciso colocar minha senha, usuário de novo. Por quê? Porque está salvo minha sessão no meu navegador. Só que essa sessão, ela pode ser roubada. Então, eu não preciso de usuário e senha. Se eu tiver só a sessão, eu consigo usar como se fosse você. E eu também posso utilizar que todo mundo está na minha rede, soltar um malware dentro da rede, e as pessoas que estão na rede vão ser infectadas também. Um pouquinho da legislação. No Brasil, só existe, que eu vi, tá? Esse artigo 154, que regulamenta a invasão de dispositivos. Só que, assim, vocês podem perceber que é muito, muito, muito fácil de bypassar isso daqui. De ter brechas nessa lei aqui, muito fácil. E a LGPD, ela também não cobre muitas coisas relacionadas à invasão. Então, no Brasil, ultimamente, é um déficit muito grande em relação à cibersegurança. Infelizmente, a evolução que a gente tem em cibersegurança, a legislação não consegue acompanhar. Até criar as leis que realmente regulamentam e tal, cara, a tecnologia evolui muito rápido, né? E a segurança evolui mais rápido ainda. É uma corrida de gato e rato, né? Galera, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem 5 minutos ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tamo aí. Aquele QR Code vai para as minhas redes sociais, pode escanear que não tem nada errado, beleza? Tem todas as minhas redes sociais, vocês podem me seguir lá, pode mandar pergunta por lá também. Se vocês tiverem alguma coisa, pode perguntar, que eu consigo ajudar vocês, dar um direcionamento. Estou aí para ajudar. Beleza? É isso. Recam. Alguma pergunta? Alguém? Olha. Para começar na área de hardware hacking, o que você recomenda eu começar a aprender? Por onde que eu recomendo começar a aprender? Isso, por onde eu começo para começar a mexer com mais A facilidade? área de hardware hacking. Isso. Arduino. Porque com o Arduino ele é barato. Ou um ESP, que também você começa pelo mesmo... Você começa aprendendo como é que funciona a IDE dele, o que você consegue fazer. Começa com projetos básicos mesmo, porque aí depois você consegue ir evoluindo. Você vai aprender C na real, mas voltado para o Arduino. Ele tem algumas modificações para o Arduino funcionar. E o ESP ele também consegue funcionar dentro da própria IDE também. E o ESP32 ou 8266, ele já tem acesso ao Wi-Fi. Então é mais fácil de você usar para projetos como esse. Beleza? Então começa pelo Arduino, que aí você já consegue entender eletrônica e programação. E, cara, dá para fazer muitos projetos. Tem vários projetos dentro do próprio GitHub, que tem todo o passo a passo. A galera que faz esse tipo de coisa é muito comunidade, sabe? Então, eles fazem os dispositivos e disponibilizam pra galera abertamente. Dá pra fazer muita coisa legal. Mais algo? E na área de software? Na área de software? Então, na área de software, eu aconselho começar a programar por 2 linguagens diferentes. Python ou JavaScript. Por que eu não aconselho C, sendo que eu acabei de falar com ele que C para essa área é melhor? É porque C, em relação ao Java, em relação ao Python, ele tem uma curva de aprendizado muito mais extensa. Então você vai demorar muito mais tempo para conseguir fazer alguma coisa legal, ver o retorno do que você está aprendendo, entendeu? E aí no caso do Python e do JavaScript, você consegue ir vendo sua evolução. E isso vai te animando e aí você consegue ir produzindo mais coisa, entendeu? Fora que o Python você consegue desenvolver para hardware hoje, tá? E o JavaScript você consegue fazer muita coisa legal para web. E aí você consegue casar as duas coisas. Mais alguma pergunta, pessoal? No conteúdo de livros, tem algum livro que você recomenda ler para aprender esse tipo de redes, essas coisas? Cara, assim, a maioria dos livros sobre hardware hacking em si não são em português, tá? Tem que ser em inglês mesmo. Tem alguns livros bem bacanas de IoT Security, tem de hardware hacking, mas também é em inglês. Acho que brasileiro, em português, tem só esses de embasamento, tipo Tannenbaum, que é um livro muito denso, mas você vai te dar uma estrutura muito boa para poder mexer com isso. Por exemplo, ano passado eu palestrei aqui sobre car hacking. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu entrar na rede CAN do carro e fazer ele fazer 300 por hora com o carro parado. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente teve que estudar os protocolos de comunicação. Normalmente, quando você vai mexer com algum dispositivo, você tem que entender como é que eles se comunicam. No caso, redes vai te dar um embasamento sensacional para isso. Ah, gente, não vai dar, mas aqui, eu vou ficar aqui no cantinho, quem quiser ver os dispositivos ou perguntar alguma coisa, só chegar ali, beleza? Muito obrigado.